É com satisfação que eu venho aqui, entro na casa de vocês, com a permissão de vocês, para estudar com vocês alguns assuntos pertinentes do livro 3, capítulo 4, atividades 13, 14 e 15. Para tanto, eu preciso que vocês estejam com os seus livros abertos, porque, como de praxe, a prof faz a seleção de alguns trechos, e aí eu gostaria que vocês grifassem no livrinho de vocês, para que depois a gente possa fazer os exercícios de aplicação, a roda de conversa e o exercício proposto, ok? Vamos lá. As atividades 13, 14 e 15 referem-se ao contexto histórico da urbanização e os fatores de transformação. Bom, para tanto, é importante entender o conceito de urbanização. Urbanização é o processo de crescimento e desenvolvimento das cidades. E esse processo começou na Inglaterra ainda no século XIX, quando começaram a surgir atividades que não eram realizadas em ambientes rurais, e sim ambientes urbanos. No Brasil, o processo de urbanização acelerou-se no século XX, mas foi a partir dos anos 70, exatamente, que a população passou a se concentrar nas áreas urbanas. Elas saíam do campo e vinham para a cidade. Em ambos os casos, o crescimento da cidade acelerou com a intensificação da atividade industrial. Por quê? Vamos entender na próxima apresentação. Alguns fatores que acentuam o crescimento das cidades. Quais são? Modernização da agricultura, que é da atividade industrial, e industrialização da produção. Na página 198, apresento para vocês um bom exemplo do que seria essa modernização da agricultura. É a inserção de tecnologias de grandes máquinas na produção agrícola. E na página 199, eu tenho a industrialização da produção, que é a inserção de técnicas, de modelos de fabricação, de uma série de atividades que vão compor a produção daquele material, a transformação da matéria-prima, até chegar no produto final para o consumidor. A urbanização ocorreu por dois motivos principais: a industrialização da cidade e a mecanização do campo. Após a Segunda Guerra Mundial, esse processo de crescimento e desenvolvimento das cidades passou a ocorrer em todo o mundo. Então, é com a Segunda Guerra Mundial que as coisas começam a ganhar um novo corpo e as cidades deixam de ser rurais e passam a ser urbanas. Atualmente, segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, o número de pessoas que vivem na cidade supera o número de pessoas que vivem no campo. Então, nós temos um mundo, o planeta Terra é muito mais urbano do que rural. E por que as pessoas, então, saem do campo e vão para a cidade? Simples. As possibilidades de trabalho estimularam o crescimento das cidades, mas houve também outros fatores. Então, para além do trabalho, do emprego, também há o acesso a saneamento básico, rede de esgoto, por exemplo, água potável, transportes, hospitais e lazer, que são elementos atrativos e fazem com que as pessoas passem a querer viver na cidade e não mais no campo. Esses aspectos promovem a melhoria da qualidade de vida, como a diminuição da mortalidade infantil e o aumento da expectativa de vida. Na página 200 e na página 200 e 201, nós temos dois grandes exemplos do que significa essa mortalidade infantil, taxas de mortalidade infantil e taxas de expectativa de vida. O que significa expectativa de vida? O número médio de anos que a população de um país espera viver. No Brasil, por exemplo, nós temos lá na página 201 uma média de 70 a 73 anos, no caso da expectativa de vida. E o saneamento básico significa atividade relacionada com o abastecimento de água potável, o manejo da água pluvial, a coleta e tratamento de esgoto, elementos importantes para que as pessoas possam viver em determinado lugar. No mapa da página 200, nós temos a mortalidade infantil. Então, esses dois mapas eles são interessantes porque eles usam a mesma tabela de cores. No caso do mapa da mortalidade infantil, mapa 1, nós temos cores mais claras, para onde há um mínimo de mortalidade infantil, e cores mais escuras, onde eu tenho a maior intensidade das taxas de mortalidade infantil, mortes de crianças recém-nascidas. E no mapa da 201, nós temos um mapa que retrata a expectativa de vida, o número médio de anos que uma pessoa vive. Nós temos na cor clara, na amarela clara, menos de 50 anos, fica lá no continente africano, e no laranja escuro, mais de 73 anos. Muito bem. Agora nós vamos para a página 202 e vamos entender como é que se deu o processo de urbanização no caso do Brasil. Ele ocorreu no século XX,
Até a década de 60, a maior parte da população brasileira vivia na zona rural, isto é, no campo. É a partir dos anos 60 e 70 que essa população passa a querer viver na cidade. Um grande exemplo desse processo de urbanização está na página 203. Nós temos aí a mesma avenida retratada em períodos distintos. Uma foto dela em 1902, em 1920 e em 2016. E essas imagens representam o processo de transformação gradativo dessa paisagem. Bom, por isso a importância de observar as imagens das páginas 203 e da página com relação à página 201, que é justamente o conceito do processo de urbanização, o período em que se dá e, consequentemente, na página 203, a representação disso. Até o final do século XIX, o Brasil era um país essencialmente rural. Sua economia baseava-se na cultura dos gêneros alimentícios e na extração de minerais e de outras matérias-primas. O que significam essas matérias-primas? É a principal substância utilizada na fabricação de algum produto. De acordo com os geógrafos e historiadores, no Brasil acontece uma industrialização tardia. E por que ele chama de tardia? Na primeira metade do século XX, principalmente após a década de 30, alguns acontecimentos históricos, como a crise de 1929 e a Segunda Guerra Mundial, é que impulsionaram as mudanças. Então, por isso que a gente vai chamar de tardia, muito próximo a nós, década de 60. E é a partir da década de 60 que ocorre uma alteração significativa no processo de urbanização brasileiro por causa da intensa industrialização na década anterior. A urbanização do norte e nordeste do Brasil, cujo processo já estava em andamento, ficou restrito às regiões costeiras, à praia. Enquanto no sul e no sudeste o processo de urbanização se expandiu por meio da introdução de indústrias como siderúrgicas, de metal e têxtil. Quando a gente fala em costeiras, está relacionado à região litorânea. Bom, essas cidades começam a se desenvolver e aí 3 conceitos são importantes para pensar o desenvolvimento dessas cidades. As cidades que desde a década de 60 conhecem o crescimento urbano continuam a atrair essa população. Por isso existe uma chamada hegemonia regional em torno das metrópoles. Essa hegemonia nada mais é do que a influência da cidade, do povo, do país sobre um determinado lugar. No caso, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador são metrópoles que têm uma hegemonia regional. Bom, essas cidades elas se tornam metrópoles por causa da sua infraestrutura. O que significa infraestrutura? Uma estrutura básica para a criação ou desenvolvimento de cidades e regiões. Bem, nesse sentido, parte dessa concentração ocorre porque faltam redes viárias. Então, as pessoas buscam áreas em que há uma maior concentração de elementos estruturais e infraestruturais para o desenvolvimento de uma cidade. E aí vai aparecer o conceito de metrópole, que nada mais é a principal cidade de um país, estado ou região. Bom, finalizando aqui de maneira rápida e eficaz, objetiva, nós temos um mapa conceitual do grupo 3, capítulo 4, onde eu trago as causas do êxodo rural, a saída do homem do campo para a cidade em busca do processo da industrialização, a formação dos tipos de cidades, metrópole, região metropolitana, megacidade, megalópole, a transformação e o desenvolvimento das cidades, o crescimento das cidades, gerando o conceito de urbanização. E aí agora vocês vão conseguir fazer, no próximo vídeo, por meio de uma explanação, eu vou explicar como é que vocês vão realizar os exercícios de aplicação do capítulo 4, grupo 3 de Geografia. Ok?